Voltei! Bom dia, boa tarde, boa noite. Dei uma atualizada aqui no Instagram. Tá todo mundo me ouvindo? Me conta. Vou aguardar vocês chegarem. Vou colocar aqui o título da nossa live. Mente. Oi, oi, oi. Me conta se vocês estão ouvindo. O corpo fala. O que a mente cala. Meu Deus! Que tema incrível. Agora foi. Ai, que bom, Gigli. Cadê? Deixa eu fixar aqui o comentário. Pri já tá por aqui. Gente, como a outra live eu derrubei, então eu vou fazer uma introdução de novo, né? Hoje é a nossa segunda live da trilogia Corpo, Mente e Espírito. Então eu fiz a live sobre o corpo na segunda-feira. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, a Priscila Xavier. Oi, Pri. Vou te colocar aqui então. Acho que é. Eu tô com uma convidada muito especial, que é a Priscila Xavier. Aê! Oi, Nath. O inimigo tenta Mesmo? derrubar a gente, amiga, mas a gente não deixa, porque o nosso propósito Não, é muito grande. Esse ele povo não consegue. não consegue. Então, tava aqui, né, fazendo uma introdução, falando que eu tô fazendo essa live com uma pessoa que eu admiro muito como profissional, mas muito mais como ser humano, né? E eu tive a honra, o prazer de conhecer lá no Cabizim, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que a gente faz parte, né? Que acredito que é a instituição acadêmica que promove a pediatria integrativa, que traz a pediatria integrativa com muita seriedade, né? E eu sou secretária, a Pri também está lá com a gente. Estamos quase terminando o livro. Ah, esse livro, mas já vai sair. Pri, então eu quero te agradecer muito por estar aqui para a gente falar, né, nessa trilogia de lives. Então, eu falei sobre o corpo. Hoje eu, né, trouxe você como convidada para a gente olhar para a mente. E sexta-feira eu vou falar um pouco do espírito. Então, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho, né, de você, do seu trabalho. Obrigada, Nath. Primeiramente, obrigada. Agradeço o convite de estar aqui com você, é uma honra imensa poder estar aqui compartilhando esse conhecimento que mudou a minha vida, não só pessoal como profissional. Eu acredito que se a gente acessasse tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, e assim como todos os outros temas que você vai estar trazendo durante a semana, muito antes, muita coisa teria mudado, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. Então, realmente é transformador. Como diz meu marido, depois que vê, não dá para desver. Então, a gente começa a enxergar muitas coisas, e aí depois a gente faz uma nova caminhada com toda a certeza do mundo. E eu tenho uma Perfeito. formação dentro da medicina convencional. Eu tenho um trabalho dentro da medicina convencional, dentro do consultório como pediatra convencional também. E eu falo que a medicina integrativa, a pediatria integrativa, ela transformou a minha atuação de uma forma assim surpreendente. Se não fosse a pediatria integrativa, hoje eu ainda provavelmente estaria ali no meu automático, atendendo somente uma parte daquele paciente, uma parte daquela família e não na integralidade e na individualidade como a pediatria integrativa nos ensina, né? Então, sou muito grata pela pediatria integrativa e falar da mente, para mim, é algo também que transformou imensamente a minha caminhada, justamente porque a gente não tem nada disso dentro da nossa formação médica, dentro Não. da nossa residência como pediatras. E eu digo que quando eu comecei a acessar esse conhecimento foi através dos meus filhos. Eu olhei para isso e falei: nossa, eu tenho uma dívida imensa com os meus pacientes que eu já atendi até hoje, né? Mais de 10 anos de pediatria. Falei: eu tenho uma dívida imensa. Como assim eu não falava sobre isso? Como assim eu recebia queixas dentro de consultório que, se eu tivesse olhado para a mente de uma forma diferenciada, eu teria ajudado muito mais do que ficar ali só encaminhando, ou muitas vezes só pedindo alguns Ai, exames, mãe, que é naquela situação. normal. Ai, é birra Exatamente. mesmo. Ai, Volta daqui criança é 30 ruim para dias, dormir. muda, e ficar Isso. ali Ai, só na vai, deixa com queixa. fome, que é assim mesmo. Exatamente. Quanta coisa eu teria ajudado, quantas pessoas eu teria ajudado, quanta transformação eu teria feito na vida daqueles pacientes. E eu falo que isso se tornou uma missão muito grande para mim, né? Quando caiu essa ficha de uau, eu precisava ter falado mais sobre isso. Eu precisava
ter tido esse conhecimento antes, eu precisava ter ajudado essas famílias de um outro lugar, eu precisava ter olhado para estresse tóxico na infância, como assim? Eu não tinha isso na minha formação. Então, isso E fez uma assim, diferença imensa. somos pediatras, né, Pri? Então, assim, é um dever nosso, é algo que a gente jurou ali, não dá para fechar os olhos. E como você falou, na nossa formação, a gente não aprendeu sobre comportamento, a gente não aprendeu, assim, vamos falar até um pouco assim, desse olhar integrativo corpo, mente e espírito. Então, de corpo, a gente aprendeu a diagnosticar doenças, a gente aprendeu a dispensar medicamentos, né? A gente aprendeu a pensar em diagnósticos, encaminhamentos, só que a gente não aprendeu a olhar para uma fisiologia, né? Eu não aprendi nada sobre vitaminas na faculdade, sobre a parte de suplementação, sobre metabolismo, né? Eu não aprendi na faculdade, muito menos na residência de gastro, sobre microbiota intestinal nessa perspectiva de promoção de saúde, né? Claro, comer bem é importante, mas por quê? O que que acontece? Né? Onde é que tá? Onde é que tudo começa? E se o corpo, que é o que a gente mais foi aprender na faculdade, a gente não aprendeu a promover saúde, a gente aprendeu a. Não, esse exame aqui, mãe, tá com uma ferritina baixa, tá aqui com uma ferritina de 20, mas assim, o ideal é até 15. Mas não precisa fazer nada, não, tá? Dá fígado de boi lá uma vez na semana, e aí daqui a um ano a gente repete esse exame, e aí daqui a um ano a anemia já se instalou. Então, por que que eu não posso prevenir, né? E aí, quando a gente fala de mente e espírito, então, aí pronto, aí é que a gente não aprendeu mesmo. E a gente está vivendo, e você sabe disso melhor do que eu, uma epidemia, uma pandemia de questões de saúde mental, né? Então, crianças com diagnóstico de autismo, assim, a rodo, crianças com diagnóstico de TDAH, crianças com diagnóstico de TOD, né? E aí, enfim, não vamos nem entrar tanto assim nessas camadas. Mas o que está acontecendo? E os profissionais, eles estão capacitados, eles estão, né, com esse conhecimento para olhar para isso? E aí, Pri, eu vou deixar você falar, mas eu queria introduzir uma outra questão aqui. Eu comecei a live falando que você era uma excelente profissional, mas acima disso, você era uma pessoa muito maravilhosa, sabe? Muito, que vibra muito comigo, assim, que tem valores parecidos com os meus, né? E o quanto que o primeiro passo para um profissional ser integrativo, de fato, é começar por aí. É começar se amando, é começar olhando para a história deles, é começar se respeitando, né? Então a gente podia começar falando um pouquinho disso para a gente falar da mente aí das crianças. Perfeito, Nath. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, né, muito para os meus alunos, que é a começar em mim. Então, quando a gente traz esse olhar integrativo para a gente, porque principalmente para a gente que está dentro da medicina, eu vejo, assim, dentro do profissional da medicina, muito esse automático, né? Do trabalhar, do trabalhar, do trabalhar, do executar, do perfeccionismo em tudo, carregando muita coisa e daqui a pouco adoecendo. Aliás, eu estava lendo um artigo dia desses que falava exatamente sobre o burnout, o esgotamento e a questão da expectativa de vida ser reduzida em mulheres médicas, mais em mulheres médicas do que em mulheres médicos. Por Eu tô quê? olhando aqui que eu tô notando que eu sou dessas. Até na live eu vou anotando, aprendendo. Exatamente por isso, porque a gente não foi acostumada a olhar para a gente na nossa integralidade. Então, é muito difícil a gente conseguir enxergar essas famílias com olhar integral se a gente não traz essa prática a começar em nós. Então, nós somos corpo, mente e espírito. Como que a gente está fazendo esse autocuidado que não é só físico, né? Não é só ir ali, arrumar o nosso cabelo, fazer uma unha, comprar um look legal, fazer uma atividade física, mas é a parte mental e a parte espiritual, como é que a gente está se nutrindo na integralidade. Então, isso é muito importante. Alimentação, pausa, respiração, bons relacionamentos, né? Se permitir estar Nossa, com pessoas que gente. você gosta. É porque
o médico, ele não cai a ficha. Eu sempre falo assim, né? Você ia querer um pediatra para o seu filho, que ele tá bem com ele mesmo, ele tá feliz. Gente, essa conexão espiritual, e eu não tô falando de religião, eu tô falando dessa conexão com Deus, com algo maior, né? Chame da forma. Isso faz tanta diferença, né? Então, primeiro isso, quantas vezes você vai no médico, chega lá, ele tá emburrado, tá estressado, tá doente, tá não sei o quê. Se ele não consegue olhar para ele, né? E claro, eu não tô falando que somos alecrins dourados que nasceu do campo, não. A gente tem as nossas questões, a gente vai estar sempre trabalhando, ninguém é perfeito, não é sobre isso. Mas é sobre você se amar para conseguir, né? Derramar esse amor no outro. E, e eu fico tão encantada, assim, acho que é até um pouco da minha admiração por você. Pessoas que são conectadas, que têm fé, elas são diferentes, elas vibram diferente. Isso a gente já tem, inclusive, artigos científicos, né? Já tem muitos estudos em relação a isso. Então, gente, a primeira coisa para o médico, né? Se ele quer ser integrativo, se ele quer ter mais paciência, se ele quer ter mais sucesso, é olhar para si. Como é que é a frase que você falou, Pri? Deixa eu anotar aqui. A começar em mim. A começar em mim. E aí a gente entra nessa questão, porque aqui a gente já pode entrar na questão mental, que é a nossa neuroreciprocidade. Então, nós somos seres de neuroreciprocidade. Então, o cérebro está o tempo todo em interação com o outro. Então, eu estou o tempo todo olhando para o outro, principalmente quando a gente está falando de encontros pessoalmente, ou online menos nessa interação, mas encontro pessoalmente, então, dentro de um consultório. E quando essa família chega e ela encontra ali, na face, no tom de voz, na expressão corporal, na forma de olhar, né, na forma de gesticular, algo que transmite segurança, o processo de cura ele já se iniciou ali. Ai, Porque o maravilhoso. sistema nervoso ele está transmitindo uma corregulação e um estado de segurança que é contagioso, que contagia o sistema nervoso do outro sem que a gente tome consciência desse processo. Porque o ser humano ele é muito bonito, é muito perfeito essa interação, porque ela existe justamente para sobrevivência. Se eu estou no estado de alerta, eu também transmito isso para o outro, para que o outro também fique em estado de alerta e possa se defender. Ou Perfeito. seja, se eu sou um profissional que estou sempre correndo, não reconheço os meus limites, estou ali num plantão atrás do outro, né, numa carga extremamente exaustiva, o que eu vou comunicar para aquele paciente? O que eu vou comunicar para aquela família? Para aquela criança que eu estou olhando nos olhos e atendendo e fazendo um exame físico ali, colhendo uma anamnese com aquela mãe? O A que eu estou criança, transmitindo? mais sensível ainda que o adulto, Exatamente. gente, ela não vai deixar examinar, ela vai chorar, ela vai querer ir embora da consulta. Exato. E aí você pode até querer, né? Eu inclusive, gente, aproveitar e falar. Sábado, Pri, eu vou fazer um workshop chamado Pediatria Integrativa da Teoria à Prática Clínica. Então, eu quero ensinar a metodologia da minha consulta. Então, fique convidada também. Eu vou falar sobre o formulário pré-consulta que eu aplico, a anamnese integrativa, porque tem algumas perguntas que são chaves e que a maioria dos pediatras muitas vezes não lembram de fazer, né? Para a gente, inclusive, chegar na questão aqui da mente. Eu vou falar sobre esse raciocínio corpo, mente, espírito e, por fim, como eu faço um plano terapêutico faseado para esse paciente. Então, quem tiver interesse, que ainda não está inscrito para o workshop, comenta aqui, workshop, para vir, porque vai ser muito incrível. Então, o que eu ia falar é: não adianta eu ter um passo a passo, não adianta eu ter um script a ser seguido, se eu não estou ali com presença, se eu não consigo me regular o mínimo, né? E, enfim, pode tocar o barco aí. E aí, isso inicia o processo de cura justamente porque esse sistema nervoso ele está captando um estado de segurança. E aí que entra, né? Porque as pessoas diziam para mim ali no começo, quando eu comecei a falar mais sobre neurociência do trauma, sobre comportamento humano, mas por que que você, pediatra, tá falando tanto sobre isso? Primeiro que eu já estava passando pela pediatria integrativa e aí a gente começa a recalcular muito a rota, compreender que tem muita coisa que a gente deixou de ver e aí a gente passa a enxergar. E segundo, porque quando a gente entra ali em estresse tóxico,
hoje com muitos estudos, a gente não está falando de nada que sem comprovação científica, a gente começa a compreender que tudo aquilo que vai acontecendo na infância, principalmente relacionado ao estresse tóxico, aquele corpo que ficou com alto índice de cortisol, passando por situações desafiadoras, sem a presença de adulto corregulador, vai fazer com que esse corpo desenvolva algumas doenças físicas e mentais ao longo da vida. E nós, como pediatras, a gente precisa olhar para isso. É uma obrigação, assim, eu falo que é uma placa de obrigação gigantesca, você precisa olhar para isso. Se você não olha para o estresse, para o que está acontecendo na saúde mental dessa criança e desse adolescente, no começo, ali no início da vida, você está negligenciando parte essencial desse futuro desse indivíduo, porque com toda certeza o que os estudos mostram hoje é que a chance aumenta muito para doença cardiovascular, para câncer, para diabetes, para doenças autoimunes, doença inflamatória intestinal entra aqui. Perfeito. Então, obesidade. Então, quanta coisa a gente pode fazer prevenção, quantas doenças a gente pode fazer prevenção se a gente olhar para esse estresse tóxico. E são muitas vezes algumas perguntas, né, Nath, que a gente inclui ali na forma como entra, na forma como essa mãe está interagindo com essa criança. A gente já consegue compreender e entender qual é a dinâmica familiar, o que está acontecendo dentro desse ambiente familiar. E isso vai trazendo muito mais segurança para essa mãe, porque as famílias vêm com uma confiança muito grande no profissional. Então, quando a gente traz esse conhecimento, essa informação sobre o estresse e o que o estresse acarreta ao longo da vida, essas famílias com certeza passam a olhar de um lugar diferenciado, né? Então, hoje, falar sobre trauma hoje, sobre prevenção de trauma dentro do consultório de pediatria, para saúde mental dentro do consultório de pediatria, é parte essencial. E vou dizer mais, as famílias estão buscando profissionais que atendam com essa visão. E O que a mais do que gente as busca é famílias. gigante. Não, as famílias é demais. Eu também, todo dia, umas 10 aqui, eu quero consulta, eu quero consulta. Eu nunca vi um pediatra que olhasse para o comportamento do meu filho com esse olhar, corpo, mente, espírito, né? Porque se eu tenho uma criança que está apresentando comportamentos, né? Então, ou é uma irritabilidade excessiva, ou uma criança que não quer comer, ou uma criança que não quer dormir, né? Eu preciso olhar corpo, mente, espírito, né? Então, assim, do corpo é uma deficiência muito importante de magnésio, uma deficiência de ferro. Eu até falei na última live, Pri, que teve uma época que eu queria fazer só ser uma pediatra terapeuta, sabe? Então eu queria fazer uma consulta terapêutica e eu já tava quase assim, esse negócio de corpo, de nananã. E aí Deus é muito maravilhoso, ele começou a mandar aqueles desbióticos, aqueles com, né, sei lá, exames daquele jeito, que a gente tá pegando muita criança com, né, com esses exames laboratoriais horríveis. E aí eu falava, ó, vamos começar pelo corpo. Então, vou pedir os exames, vou fazer, naná. E aí ele já tinha uma melhora muito grande. Então, eu entendi que eu não posso negligenciar o corpo também. Porém, vão ter muitos pacientes, muitas crianças que tá com os exames ótimos, que come bem, que tá tudo bem. E mesmo assim, continuam apresentando esses tipos de comportamento. E o que acontece, Pri e pessoal, é que as crianças, Pri, elas estão assim, gritando. Alguém olha para mim, alguém me enxerga na minha essência, alguém decifra o que o meu comportamento está querendo contar. E o profissional que a mãe vai procurar essa ajuda são os pediatras, né? E aí, Pri, eu queria que você falasse duas coisas pra gente. Ai, meu Deus, a gente só tem mais uns 10 minutinhos aqui, que hoje a nossa live vai ser mais objetiva, né? Percebi que as lives mais objetivas são melhores. Primeiro, como que funciona assim esse eixo, né, do ambiente, do estresse tóxico, do trauma, levando a uma doença, tá? Como que é esse desencadeamento biológico mesmo? E depois, por fim, como que o pediatra, o que que ele precisa fazer para estar atento a tudo isso, né? Nath, você foi falando aí da questão da mente e essa integralidade da mente e o corpo, ela é muito linda, né? Até mesmo quando a gente fala da questão do sistema nervoso autônomo.
Então, o tempo todo, o nosso corpo está aqui captando sinais de segurança ou de ameaça. E isso não acontece só no meio externo, também no meio interno. E quando você falou da desbiose, vê exatamente o que a gente já compreende desse movimento de desbiose, que também envia por meio da interocepção, que é o que a gente conhece, ameaça, tá desregulado aqui, tá desbalanceado aqui, não tá bem. E a mesma coisa no meio externo. Então, se eu vivo num ambiente tóxico, o meu corpo ele tá captando sinais de ameaça. O corpo dessa criança mais sensível ainda. Ela não está encontrando segurança, ela está o tempo todo encontrando ameaça. Encontra segurança quando ela tem um adulto que compreende todo esse mecanismo, que fornece regulação emocional, né, que acolhe o choro ao invés de calar o choro, que faz com que a criança ajude a criança a navegar por esse processo. E quando ela capta segurança, esse adulto regulado nesse ambiente, óbvio, não somos alecrins dourados e nem sempre isso vai acontecer, mas quando ela encontra essa segurança, faz com que esse eixo HPA, que é o nosso eixo do estresse, reduza o cortisol. O cortisol e a adrenalina nada mais é do que hormônios que colocam o nosso corpo em estado de alerta para lutar, Uhum. para se defender. Eu sempre falo, o cortisol é muito bom, em níveis basais ele é muito bom. Ele é muito útil para a nossa biologia, para o funcionamento do nosso corpo. O que Sim. acontece durante uma situação de estresse, principalmente falando de estresse tóxico, é que esse nível ele fica alto, ele fica constantemente alto, ele fica muito elevado. Então, são cargas constantes que não voltam ao basal. Cargas constantes que não voltam ao basal. E aí, quando a gente olha para a criança, a gente não tem um corpo 100% formado. A gente tem órgãos e sistemas em desenvolvimento. Então, por que que esse estresse tóxico e este eixo HPA, esse eixo de estresse ali, sempre funcionando na sua potência máxima o tempo todo, sem se desligar, faz com que apareçam doenças lá na frente. Porque essa criança vem ao mundo preparada para que esse desligamento aconteça. Quem faz esse desligamento? Um adulto regulador. Quando isso não acontece, o gasto energético desse corpo para poder tentar trazer essa criança pelo menos um pouquinho para o estado de regulação é muito grande. E aí, todo aquele gasto energético que estava sendo disponibilizado para desenvolver órgãos e sistemas essenciais nesse início Para da vida. produzir células da imunidade. Exatamente. Sistema imune, sistema digestivo, né? Sistema hematopoético, sistema nervoso, né? O cérebro, as conexões cerebrais, tudo isso é desviado para agora, para esse corpo que precisa estar constantemente em estado de alerta, porque entendeu que está sozinho, que precisa Uhum. estar em defesa, óbvio, de forma inconsciente. Então, é desviado toda essa energia para um processo que deveria estar acontecendo de forma natural, mas que não acontece. Então, essa criança deixa de ter replicação celular saudável, fica uma replicação desorganizada. A restauração celular que vem quando acontece o estado de segurança também não vai acontecer, então não existe restauração celular. O Entra num sistema estado imune de inflamação mesmo, né? constante, Porque o exatamente. cortisol alto, falando, biologicamente falando, vai aumentar leucócito, vai aumentar plaqueta, vai aumentar, igual Isso. você falou, aumenta adrenalina. Então, isso tudo inflama esse, Exatamente. esse Esse sistema imune organismo. ele fica totalmente desequilibrado, né? Então ele fica, as respostas são totalmente desequilibradas. Então todo o organismo ele passa a ter respostas que futuramente, quando o estresse tóxico, que é esse estresse permanente, principalmente falando de trauma complexo, né? Que são situações repetidas, principalmente dentro do ambiente familiar, vai fazendo com que esse corpo vá tendo alterações que ou a curto, hoje a gente já vê a curto prazo, principalmente em relação à saúde mental dessas crianças e adolescentes, que tem ficado muito nítido para a gente, mas também a longo prazo, principalmente aí relacionado, né, a doença autoimune, doença cardiovascular, aumento de citocinas inflamatórias, ao aparecimento do câncer, que é essa replicação que fica toda desbalanceada e desregulada. Então, tudo isso vai Uhum. fazer com que esse corpo tenha consequências em relação a essa saúde física ao longo da vida. Então é por isso que o estresse, esse eixo do estresse, a gente precisa olhar, a gente precisa focar nessa regulação. E aí, né, Pri, vem esse tanto de pacientes, essas várias mães querem marcar consulta, tanto comigo quanto com as minhas alunas. Ah, eu quero uma suplementação para o TDAH, que ele foi diagnosticado com TDAH, e aí a médica passou Ritalina, e eu não quero dar Ritalina, eu quero ver o que que tem de mais natural, né, da pediatria integrativa, homeopatia, fitoterapia, suplementação que seja para este TDAH. Mas olha que interessante, né? A Pri tá trazendo pra gente
o quanto que esse sistema nervoso regulado ótimo, mas desregulado, o quanto que ele vai ficar o tempo todo em alerta. O que que é, né, Pri? Eu vou deixar você falar, que você tem muitíssima mais propriedade do que eu. O que que é uma criança com TDAH? Com TDAH? Quais são os sintomas? O que que a gente observa numa criança com TDAH? Principalmente quando tem um perfil de hiperatividade, né? Ela é uma criança agitada. Ela é uma criança esquecida. Mas, né, traz isso pra gente, Pri, assim, o quanto que TDAH é TDAH, o quanto que TDAH pode ser trauma. Essa diferença em relação ao que está acontecendo nesse ambiente, que vai afetando o sistema nervoso, eu até acabei de pegar aqui o cérebro, porque eu acho que isso fica mais fácil da gente entender. É muito importante essa diferenciação, porque o que eu vejo, muitos colegas desinformados, não têm esse conhecimento, essa informação, e acabam muitas vezes fazendo encaminhamentos que são desnecessários, que ali dentro do consultório mesmo de pediatria a gente já consegue ter esse olhar diferenciado. Hoje mesmo a gente estava procurando uma pediatra com esse olhar mais informado na região ali de Mogi das Cruzes, informado em trauma, para que consiga olhar para essa família, para esse ambiente, compreendendo que esse cérebro, na verdade, o que ele comunica é uma sensação de ameaça e não uma alteração dessa estrutura, né, dessa formação. Então, quando a criança está em estado de alerta, aqui pegando aqui o cérebro para ficar mais fácil, né, basicamente ela está ali com o sistema límbico e o tronco cerebral ativados, que são respostas mais ativas em relação a essa ameaça, em relação a esse perigo que ela está captando. Então, se ela tem as principais, eu gosto de dividir até em três andares, né? O primeiro e o segundo andar, que é o tronco cerebral e o sistema límbico mais ativo, esse terceiro andar, que é a região cortical, que é o neocórtex, que é a nossa região mais complexa, ela acaba ficando menos ativada para que respostas mais automáticas aconteçam. Durante uma ameaça, a gente não vai ficar pensando, porque pensar custa tempo. Que seja milissegundos que custe, mas pode custar a sua vida. Então, o que o cérebro faz? Ele desliga essas áreas que pensam muito e ele leva mais resposta realmente a áreas de sobrevivência, reatividade. Sabe, agir nem pensei? Então, é exatamente nesse lugar. Então, quando essa criança ela está no ambiente de ameaça, ela consegue usar muito pouco essas regiões mais elaboradas do nosso córtex cerebral, principalmente ali falando de córtex pré-frontal, que é essa região aqui mais evoluída em relação ao cérebro do ser humano. Então, centro inibitório, planejamento lógico. E o que acontece com essa criança? Comportamentos de uma criança que se sente ameaçada. Então, ou ela fica ali no sistema nervoso simpático, a maior parte delas, que é uma ativação de luta ou fuga, ou ela vai para o estado de congelamento, que é a dissociação, que é o nosso vago dorsal, que é o parasimpático, mostrando que existe uma ameaça muito intensa, então ela, aspas, se finge de morta e congela, né? Para que aquela ameaça não chegue até ela, para que aquela ameaça passe. Então, essas crianças, principalmente falando aqui em sistema nervoso simpático, que é a maior parte das respostas que a gente tem, são crianças que se movimentam muito, óbvio. Se o perigo está ali, precisa movimentar. É isso que o sistema nervoso autônomo está captando: perigo, ameaça. Se Uhum. movimentam muito, tem uma dificuldade muito grande de concentração. Então, essa criança não consegue se concentrar, ela não consegue prestar Porque atenção ela numa tem que estar professora, alerta o tempo todo o perigo está ali, né? Para esse sistema para ela. nervoso, É. de forma muito Uhum. inconsciente, o perigo está ali. Então, ela tem dificuldade Uhum. de prestar atenção, ela precisa se movimentar o tempo todo, ela tem dificuldade muitas vezes de ouvir a voz humana. Isso também acontece por um mecanismo de contração no ouvido médio. Então, ela tem dificuldade de ouvir a voz humana. Então, aquela criança que às vezes o adulto precisa repetir 1000 vezes e o adulto fala e ela faz só metade do que o adulto fez. Não é porque ela não compreendeu, é porque realmente ela nem escutou, ela nem ouviu, o sistema dela está em alerta. Então, são crianças que hoje, eu vou ser bem sincera, Nath, eu recebo muitas essas crianças para atendimento, não só eu, como as meninas da minha equipe também, e 90% dos casos que a gente recebe com o diagnóstico de TDAH, quando a gente muda o ambiente, o diagnóstico desaparece. Justamente porque a gente começa a passar segurança e aí sim as conexões começam a ser melhor estabelecidas em regiões importantes desse córtex cerebral e o funcionamento fica muito mais efetivo. É um cérebro funcionando na sua maior potência, porque ele se sente seguro. Ele não precisa agora ficar ali em tronco cerebral, em sistema límbico, em sistema de alerta e de Perfeito. defesa o tempo todo. Então, isso faz muita diferença. Nossa, muito legal, maravilhoso. E até complementando, Pri,
né, estou fazendo esse convite para o pessoal vir para o workshop, que eu vou falar como que a gente pode colocar a pediatria integrativa nos nossos atendimentos, como que o pediatra pode ser uma pessoa melhor, né, através da pediatria integrativa. Mas na pós-graduação de pediatria integrativa funcional, que eu sou coordenadora, né, a gente tem uma aula sobre temperamentos humanos. E aí é muito legal quando a gente vai somando esses conhecimentos. Então, né, pegando tudo isso que você trouxe, maravilhoso, junto com os temperamentos. Então, eu sei que eu sou sanguínea zona, né? E quando eu estava assistindo a aula da pós dos temperamentos humanos, e aí ela falando, não, porque o sanguíneo, ele quer falar, ele é muito animado, ele é muito falador, ele nananã. Aí eu falei, gente, eu achava que eu tinha TDAH, mas eu tenho, claro, tem todos os traumas, né, amiga, que a gente vai tratando, ressignificando, regulando e modulando o tempo inteiro. E também tem o temperamento de cada criança que deve ser levado em consideração, né, junto com todas essas informações incríveis que você trouxe. Então, como que tudo vai somando e o quanto que pouquíssimos profissionais ainda, principalmente os pediatras, porque é quem esses pais vão procurar, né, ainda não têm acesso a essas informações, né? E já está na hora, gente. Não dá mais para os profissionais acharem que, ah, não, mas ele não tem nenhum trauma, tipo, nunca foi assaltado, estuprado. Gente, não é isso que a gente está falando, né? Eu tô passando por uns desafios assim, né, com a minha filha, que ela já tem um tempinho que ela acorda de madrugada e me chama, mamãe, mamãe. Aí eu vou, às vezes eu fico lá dormindo com ela, às vezes ela dorme, eu volto pro meu quarto. Aí eu comentando, né, com algumas pessoas, porque Maitê agora nunca fez isso, agora tá acordando. E eu sei o que que é, tá, amiga? Porque eu fiquei 6 dias viajando ano passado. E aí depois dessa viagem ela ficou assim, tá? Mas enfim, depois a gente conversa. Aí o pessoal, Nath, tranca a porta do quarto dela, porque na hora que ela for sair pra te chamar, a porta vai estar trancada. Nath, tranca a porta do teu quarto, que ela vai ficar lá chorando, ela vai ficar batendo e ela vai ver que não vai adiantar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, muito obrigada. A intenção foi ótima, eu sei que vocês querem, né, ajudar, mas em algum momento ela não sentiu segurança e realmente foi exatamente depois que eu viajei ano passado, fiquei 6 dias viajando, né, que ela começou a acordar. E engraçado é que durante a viagem, ela sabia que eu não estava aqui, ela não acordava, né? E quando ela dorme na casa da avó também, ela não acorda. Ela só acorda quando ela sabe que eu tô ali e tudo mais. Mas enfim. Então não dá. E aí, às vezes, essa orientação vem de um pediatra, né? Olha só que complicado, né? Tudo isso. Então, assim, o que os pediatras precisam fazer, né? Precisam estar nesses tipos de formações, conhecer a pediatria integrativa, a Pri é a nossa professora. Inclusive, quem tiver no workshop sábado, gente, vai concorrer a 2 ingressos. Né? A gente vai sortear 2 ingressos para quem estiver no workshop para o Congresso de Saúde Integrativa e Bem-Estar na Infância, que a Pri vai palestrar. Ela vai falar sobre essas situações adversas na infância, a teoria polivagal. Eu quero que a gente faça lá na hora, tá, Pri? Para ficar todo mundo bem reguladinho lá. E também faça as formações da Pri, né, de trauma e, enfim. Então, a gente tem que procurar mudar, né? A gente tem que procurar compreender melhor a neurociência, o cérebro da criança, para a gente saber orientar da melhor maneira possível e não causar mais um trauma nessa criança que já está traumatizada, muito provavelmente, né? É isso aí, Nath. Eu acho que acho não, né? Tenho certeza absoluta que é o conhecimento que ele transformou a nossa atuação, tanto a minha quanto a sua. A gente não estaria aqui, né, essa tarde, tentando levar essa missão, essa informação, esse conhecimento para os profissionais e para as famílias também, porque eu vi que tem famílias aqui, inclusive alguém, acho que a Elis comentou que ela precisa de um pediatra integrativo. Ah, a gente não estaria aqui se a gente não tivesse sentido todo esse impacto. Eu falo muito do sentir, porque a gente sente na nossa vida real
mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, como olhar para o ser humano, como esse olhar integral faz a diferença. E é uma missão muito grande, é uma missão lindíssima, né? Sua formação, sou uma grande admiradora do seu trabalho, sua pós-graduação, todas as certificações que você traz também, que traz um conhecimento incrível, uma transformação incrível para a vida desses profissionais. A gente tem muitos alunos em comum, né? Alunos meus que ficam com você, seus que estão comigo, então a gente tem esse olhar e é muito bonito ver a paixão que esses profissionais médicos vão desenvolvendo pela vida humana, porque é isso de verdade que eu sinto, sabe? É a paixão pela vida humana. Então, é a verdadeira paixão pela vida humana. Então, é o conhecimento que te abre para essa paixão pela vida humana. E aí você consegue cuidar desse ser humano na integralidade, com a atenção e o amor que eles merecem. Então, isso para mim realmente é bonito demais, é gostoso demais viver, sabe? Eu falo que tá dentro, né? Tá É, dentro da gente. com certeza. Ai, lindo, amei. Paixão pela vida humana, maravilhosa. Elis, qual cidade você tá? Eu não sei a Pri, mas lá no site do NC Instituto, vou colocar aqui www.ncinstituto.com.br, tem profissionais formados. Então você procura se tem alguém na sua cidade, ou então me manda o direct que eu te, né, gente, eu tenho minhas mentoradas também, que já estão num nível, né, ainda mais profundo desse olhar. Então você pode pedir também, tá? Precisamos de mais profissionais qualificados. É muito lindo esse universo, um conhecimento todo, esse conhecimento todo. Então é isso. A Cis de cabeça eu não lembro se tem alguém. Pode dar uma olhadinha lá, ou então me fala uma cidade pertinho. É perto de onde? Sorocaba, Cis? Enfim. Pri, meu amor, muito, muito, muito obrigada por esse bate-papo incrível, né? Bate-papo pela fluidez, mas muito conhecimento né, embasado, de extrema importância. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Que bom que a gente pode estar aqui juntas, se unindo, né? Pelo nosso. Acho que o nosso maior interesse são as crianças e as famílias, né? E que bom ter você lá com a gente no congresso. Estou muito animada, muito feliz, viu? E é isso. E obrigada novamente. Continuemos aí nessa nossa missão. Obrigada, Nath. Obrigada. Vai ser um prazer mesmo estar lá com vocês. Estou contando os dias. Eu não tinha anunciado ainda, até falei para as meninas da comunidade. Eu falei, tem um evento que eu vou participar, mas logo, logo eu trago mais. E aí é uma alegria imensa, né? Poder estar com vocês presencialmente, trazendo também isso que eu acabei de falar, a começar em mim. Então, a gente vai começar na gente. Ali durante a palestra, a gente vai começar entendendo e navegando por esse sistema nervoso, compreendendo como é que funciona o nosso sistema nervoso e como que a gente vai impactar essas famílias e permitir enxergar tudo isso nas famílias que a gente está atendendo para fazer a diferença no mundo lá fora. Obrigada, honro imensamente a sua vida, sua missão, o seu caminho nesse mundo. Sente aí um abraço, ó, bem apertado. Obrigada Sinto. pelo convite de estar aqui com você, foi maravilhoso, uma Eu delícia. que agradeço. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Gente, Beijo, espero vocês no pessoal. workshop, viu? Sábado, de 9 às 10. Vou trazer também um tanto sobre isso, sobre o que a gente falou da gente se olhar, da gente se cuidar, desse olhar integrativo, toda a base de evidência científica, né, Pri? Que tem muita coisa. Então, aguardo vocês lá. Quem ainda não comentou o workshop aqui, comenta para estar lá com a gente. Beijo. Beijo, boa tarde. Tchau, tchau.